Nunca gostei muito de ficar sozinho em casa, ao contrário de muitas outras crianças com as quais cresci, especialmente durante a minha época de ensino fundamental. Eu era uma pessoa muito paranoica e geralmente não apreciava coisas assustadoras. Não era adepto de filmes de terror e evitava visitar casas mal assombradas. Essa aversão mudou à medida que amadureci, mas durante a infância eu assustava facilmente. Entretanto, houve uma ocasião em que descobri que tinha motivo para temer qualquer ruído insignificante. Naquela época, eu frequentava o ensino médio e minha mãe começara recentemente a sair com um sujeito chamado Rick. Ele era uma pessoa agradável, minha mãe parecia apreciá-lo e isso a tirava de casa ocasionalmente. Em certa noite, na sexta-feira, antes do fim de semana, ela se aproximou de mim e perguntou se eu me importaria se ela e Rick fossem ao cinema. Já estava anoitecendo e ela sabia que eu não gostava de ficar sozinho em casa durante a noite. Apesar disso, considerando o quanto Rick a fazia feliz, dei a ela minha aprovação. Quando ela partiu, apenas tranquei a porta atrás dela e fiz o possível para me entreter. Não demorou mais que cerca de 20 minutos após sua saída para que a chuva começasse a cair. Inicialmente, nem percebi, mas logo tudo o que eu ouvia, além da TV, era o som das pesadas gotas batendo no telhado sobre mim. Foi nesse momento que decidi acender algumas luzes para não ficar sozinho em uma casa escura. No entanto, ao começar a me deslocar da sala de estar para a cozinha, ouvi algo estranho. Era como se algo estivesse arranhando a porta que conduzia para o exterior da cozinha. Parei e ouvi atentamente para ver se ouviria novamente, e com certeza ouvi um som de arranhão. Mesmo apreensivo, pensei que pudesse ser o cachorro do meu vizinho ou algo do tipo. Então fui verificar o que estava produzindo o barulho. Antes de abrir a porta, olhei pela janela e antes mesmo de levantar a cabeça, ouvi um ruído que percorreu todo o meu corpo com arrepios. Mesmo sem ver nada, juro que ouvi o som de passos descendo a varanda da frente. Afastei-me da porta, olhei para a fechadura para garantir que ainda estava trancada e imediatamente entre 2010 e 2017, atuei como porteiro em um hotel 5 estrelas na cidade de Nova York. Embora não fosse uma função glorificada, eu realmente apreciava o trabalho. Desenvolvi boas relações com muitos colegas de trabalho, e durante o período em que trabalhei no turno da noite, a tarefa era relativamente simples. Minha função, na maior parte do tempo, envolvia ficar do lado de fora do hotel, abrindo e fechando a porta para quem entrava ou saía. À medida que a noite avançava, a frequência com que realizava essas ações diminuía consideravelmente. Trabalhar como porteiro proporcionou algumas histórias curiosas, a maioria delas engraçadas, mas algumas provocavam arrepios. Uma das experiências mais assustadoras ocorreu durante meu expediente noturno em 2014. Recordo-me de que chovia bastante naquela noite, e meu chefe permitiu que eu ficasse dentro do edifício, desde que permanecesse atento para abrir a porta a quem chegasse da rua. Enquanto observava as gotas de chuva atingindo a rua através da porta de vidro, com a luz da rua refletindo nas poças que se formavam na calçada, as raras vezes em que precisava abrir a porta para os clientes eram revigorantes, pois a cada vez era acolhido por uma agradável brisa noturna. No entanto, a dinâmica mudou à medida que a noite avançava. Por volta da 1 da manhã, o tédio começou a se instalar. Não tínhamos tido movimentação de pessoas entrando ou saindo por quase 2 horas, e minha capacidade de entretenimento enquanto permanecia simplesmente parado ali tinha limites. Foi quando observei 2 pessoas caminhando pela calçada e pensei que poderiam estar se dirigindo ao hotel. Decidi abrir a porta e sair para cumprimentá-los. Desejei boa noite aos 2 homens, acenando com a cabeça, mas descobri que não pretendiam entrar no hotel. Em vez disso, um deles, debaixo do capuz, olhou para mim e disse: "Cuida da sua vida." Tentei não levar a sério e pensei que era um comportamento típico de um nova-iorquino. Ao retornar para o hotel e fechar a porta, percebi algo estranho. Os 2 homens começaram a andar pelo beco atrás do hotel em vez de seguir pela calçada.
Tentei não me intrometer, mas ao não conseguir simplesmente ignorar o que ouvi alguns momentos depois, enquanto observava pela porta do hotel à espera de algum hóspede, ouvi o inconfundível som de um tiro. Isso foi seguido por um dos homens correndo para fora do beco e de volta pela calçada. Não tenho certeza do que me motivou a fazer isso, mas sabia que algo estava errado. Abri a porta e gritei para o homem que estava fugindo. Contudo, ao chamar a atenção dele, percebi que carregava uma arma em sua mão, e ele parou subitamente, virando-se para me olhar. O homem começou a retornar em direção ao hotel, erguendo a arma, momento em que corri de volta para dentro do hotel e tranquei a porta. Instruí todos lá dentro a se abaixarem e se esconderem. Consegui chegar ao telefone e chamar a polícia, mas quando chegaram, o homem armado já havia desaparecido. O outro homem com quem o vi caminhando não teve tanta sorte. A polícia o encontrou no beco com um único ferimento de bala na cabeça. Rapidamente o levaram ao hospital e ele acabou se recuperando completamente. Segundo a vítima, ele havia conhecido o atirador naquela noite em uma boate e a intenção era voltar para o apartamento dele antes de ser assaltado. Já aconteceu de você ter quase certeza de que seus olhos estavam apenas brincando com você, mas alguma parte dentro de você realmente acredita que viu o que pensou ter visto? Isso ocorreu comigo quando passei uma semana nas férias de verão na cabana da família do meu colega de quarto da faculdade. A cabana era agradável, situada no meio da floresta, com quase nada ao redor além da natureza. Nós dois, junto com a família dele, estávamos nos divertindo, mesmo durante os 2 dias chuvosos que tivemos. No primeiro dia, nos divertimos jogando Monopoly e um pouco de Pictionary, o que foi muito animado. No entanto, naquela noite, algo aconteceu que ainda me assusta quando penso nisso. Após meu amigo Rocky e sua família irem dormir, não consegui evitar ficar acordado. Sempre tive dificuldade para dormir desde criança. E devido aos hábitos ruins que se adquirem na faculdade, decidi sair no alpendre da frente para fumar. Silenciosamente, saí para não acordar ninguém e fiquei contemplando a floresta escura e encharcada pela chuva enquanto fumava meu cigarro. Estava pela metade do cigarro quando notei algo estranho à distância. Era difícil enxergar devido à falta de luz da lua, graças às nuvens, mas por um segundo pensei ter visto uma pessoa. Abanei a cabeça e disse a mim mesmo que estava ficando louco. Não poderia haver ninguém naquele lugar isolado na floresta conosco. No entanto, ao me concentrar novamente na área, acabei me endireitando ao avistar a silhueta de uma figura que eu estava quase certo ser outra pessoa. Fiquei observando a figura sombria por um momento, antes de olhar para baixo para apagar meu cigarro. Quando olhei novamente, a silhueta tinha desaparecido. Olhei ao redor por um segundo, tentando ver se havia mais alguma coisa estranha, mas ao não encontrar nada, rapidamente descartei como fruto da minha imaginação e voltei para dentro. Consegui dormir algumas horas depois, mas ao acordar na manhã seguinte, não conseguia parar de pensar na figura que pensei ter imaginado na chuva. Foi tão estranho, algo que geralmente nunca ocorria comigo. Levantei-me da cama e encontrei Rocky na cozinha, onde nos preparávamos para tomar o café da manhã. Foi quando o pai de Rocky disse algo que realmente me surpreendeu. Enquanto eu me sentava, ele disse: "Você sabia que poderia ter fumado seu cigarro no alpendre? Assim você não precisava ter ficado todo molhado." Isso me deixou confuso, porque foi exatamente onde fumei na noite anterior. E foi isso que eu disse a ele, perguntando o que ele queria dizer. Foi quando ele nos informou que, ao levantar-se para ir ao banheiro na noite passada, olhou pela janela e jurava ter visto alguém parado na frente da cabana, no meio da trilha. Foi também quando ele nos contou que, ao acordar, havia uma trilha de água dentro da cabana, como se alguém tivesse entrado da chuva. Imediatamente expliquei a ele que não tinha sido eu, e percebemos que tínhamos que reunir todos rapidamente, porque parecia que alguém havia invadido a cabana na noite anterior enquanto todos nós estávamos dormindo. A mãe e a irmã mais nova de Rocky entraram na cozinha e todos ficamos ali enquanto esperávamos pela chegada da polícia. Assim que chegaram, eu e o pai de Rocky contamos nossas histórias e os policiais imediatamente fizeram uma busca na casa.
E com certeza, escondido no armário do corredor da frente, estava um homem idoso perigosamente magro, que havia adormecido encolhido no chão com uma poça de água ao redor dele. A polícia acordou o homem, e ele parecia quase chocado por estar ali. No entanto, assim que a polícia explicou quem ele era, tudo ficou claro. Aparentemente, eles se deparavam com esse homem com frequência. Ele era um usuário pesado de drogas e estava sempre entrando e saindo da prisão regularmente, pois costumava ficar muito drogado, vagar por aí e depois acordar em casas de estranhos aleatórios. Os pais de Rock o haviam denunciado, e acho que todos tivemos dificuldade para dormir pelo resto do tempo que ficamos na cabana.